dia 12 de maio de 1982. 15 anos após a visita de Paulo VI a Fátima, um avião trazia pela primeira vez um Papa a Lisboa. António Ramalho Yanes, Presidente da República, e o Primeiro-Ministro Francisco Pinto Balsemão recebiam João Paulo II, que nas primeiras palavras pronunciadas em solo português, reconhecia estar em Portugal a realizar um sonho há muito acalentado. Na verdade, esta parecia não ser uma viagem igual às outras. João Paulo II tinha definido para si próprio que esta viagem era uma viagem de peregrinação. Porque ele, um ano antes, tinha sofrido um ataque em Roma, como sabemos. Ele pediu a documentação de Fátima e ele intuía que tinha sido salvo, que a vida lhe tinha sido poupada por intervenção de Nossa Senhora de Fátima. O Papa percorre de imediato algumas artérias de Lisboa. Em carro aberto, no mesmo Rolls-Royce que tinha transportado Isabel II pela cidade em 1957, ou Paulo VI no Santuário de Fátima 10 anos depois. Nos primeiros instantes da sua presença em Portugal, João Paulo II visita a sede de Lisboa, onde fala ao laicado católico, e instantes depois visita a igreja vizinha dedicada a Santo António, construída segundo a tradição no local onde em tempos existiu a casa de Fernando de Bulhões, o santo franciscano que receberia o nome de António. Amados filhos de São Francisco, meus irmãos e irmãs, que Deus vos ajude e chame muitos outros a seguir Cristo na vida religiosa, segundo o espírito do pobrezinho de Assis, como soube assimilar Santo Antônio. Depois o Papa descia à cripta e rezava no lugar que se acredita ser o da habitação de Santo António, quando este residia na cidade de Lisboa. Um lugar que atrai peregrinos de todo o mundo, movidos pela devoção de um santo que se tornou conhecido em todo o mundo pela sua eloquência e cultura teológica. Curiosamente, quem não esteve nessa altura diretamente com o Papa polaco foi o atual Patriarca de Lisboa. Acompanhei muito e posso dizer que ao minuto, porque eu fiz parte de uma equipa que esteve sempre na televisão. Já cá só estou eu, o outro era o Raul Durão, que já faleceu, era um padre de Leiria, que foi depois bispo, auxiliar de Lisboa, Dom Horácio Cristino, e estivemos sempre lá, estivemos sempre nos estudos da RTP durante todos esses dias, de maneira que vimos o que muita gente não viu, porque víamos sempre em direto, víamos sempre ao pé e acompanhámos assim. José António Santos era então jornalista do Diário de Notícias e recorda como os meios de comunicação social e o seu jornal se mobilizaram para esta cobertura que abrangia o país inteiro. Na redação, na altura do Diário de Notícias, mobilizámos a redação praticamente toda e estudámos previamente todo o roteiro da viagem e depois organizámos-nos e atribuímos tarefas a cada um. Viva o Santo Padre! Viva o Santo Padre! Viva o Santo Padre! Mas era em Fátima, na Cova da Iria, que estava o motivo central da vinda do Papa ao nosso país. O atentado que sofrera no ano anterior, no dia 13 de maio, na Praça de São Pedro, e a extraordinária recuperação perante a dimensão dos ferimentos levaram o Papa a olhar a Mãe de Deus, aqui venerada, como mediadora da ação do céu. Foi diante dela que o Papa se deteve em oração, na Capelinha das Aparições. É quando o Papa chega a Fátima e à Capelinha das Aparições, ajoelha-se e está ali meia hora calado, a rezar. E era assim, por um lado, uma grande surpresa. Imagino para a rádio, onde eu não estava, o que seria preencher aquele silêncio. Mas, do outro lado, um bocado de respeito e quase de resistência a falar, porque o Papa estava ali a dizer a Nossa Senhora, a quem ele atribuía a sua salvação daquele atentado de um ano antes, precisamente também no dia 13 de maio de 81, e tudo parou. E isso foi fortíssimo.
Mas a noite daquele dia 12 ficaria ainda na memória pela tentativa de atentado contra o Papa, perpetrada pelo sacerdote espanhol Juan Fernández Cron. Foi impedido de exercer sobre o Papa um atentado, porque foi travado pela segurança e retiraram-lhe uma baioneta com cerca de 40 centímetros de comprimento. O padre foi imediatamente maniatado, preso, levado para a esquadra da PSP e o reitor do santuário, que era o Monsenhor Luciano Guerra, um homem com uma grande experiência, foi ao microfone anunciar aos peregrinos que não se passava nada. O que tinha acontecido foi que um padre tinha escorregado e caído e que o Santo Padre solicitamente se curvou sobre ele para tentar perceber o que se tinha passado. Na manhã seguinte, a Cova da Iria tem ainda mais peregrinos. O Papa percorre o recinto de oração, apercebendo-se agora da verdadeira imagem do santuário e a multidão que o acolhe em atitude de fé. O Papa é aqui apenas mais um peregrino, com a sua história de devoção a Maria, presente neste lugar em atitude de ação de graças. Venho hoje aqui porque exatamente neste mesmo dia de mês, no ano passado, se dava na Praça de São Pedro, em Roma, o atentado à vida do Papa, que misteriosamente coincidia com o aniversário da primeira aparição em Fátima, o qual se verificou a 13 de maio de 1917. Estas datas encontraram-se entre si de tal maneira que me pareceu reconhecer nisso um chamamento especial para vir aqui. Eis que hoje aqui estou. No final, João Paulo II seria surpreendido com um gesto que não era habitual ver nos peregrinos da Praça de São Pedro. Que coisa era aquela? Ele no Vaticano não estava habituado àquilo. No Vaticano batiam palmas. E ele vê aqueles lenços todos brancos, hesita e decide levar a mão ao bolso e tira também ele o lenço e timidamente começa a fazer o gesto, a acenar ao andor à Virgem com o lenço. E nessa altura, se virem as imagens da televisão, o rosto do Papa experimenta e vê-se que ele, nesse momento, experimentou uma profunda comoção. No dia seguinte, o Papa viaja para sul, para o Alentejo. Dirige-se a mais um santuário mariano, desta vez Vila Viçosa, onde se venera a Imaculada Conceição, declarada por Dom João IV, padroeira de Portugal. Acompanhado pelo arcebispo de Évora, Dom Maurílio de Gouveia, o Papa repara no grande número de espanhóis que se fazia ouvir nas saudações. Se deixam sentir sobretudo os espanhóis, estamos no Portugal. Mas em Vila Viçosa, o Papa olhava e escutava o mundo rural. O Papa está conosco e sabe que não queremos continuar abandonado ao ódio ou à injustiça. Ajuda-nos, Santo Padre, a vossa bênção.
Por isso, João Paulo II lembrou as grandes explorações agrícolas do Alentejo e que a produção e a riqueza têm de estar sempre ao serviço do homem e do bem comum. As grandes empresas devem utilizar a terra, fazendo-a produzir sempre mais, com a oportuna participação dos trabalhadores e subordinando o rendimento e utilidade próprias ao direito do justo salário de quantos contribuem para a produção, sem perder de vista a função social da propriedade. No território da reforma agrária, o Papa lembrou que, mais do que os partidos políticos, o que interessa são as pessoas. A reforma agrária não pode ser questão instrumentalizada para a obtenção de dividendos partidários, porque toca a vida dos homens da agricultura em tal dimensão e profundidade que é criminoso fazer dela instrumento partidário. Na tarde desse dia, João Paulo II encontra-se com os jovens no Parque Eduardo VII, em Lisboa. O Papa experimenta um mar de jovens à sua volta e são para eles as palavras que prepara para este momento. Lembra que pela sua sensibilidade, pela generosidade espontânea, a tendência para tudo o que é belo, os jovens se tornam num aliado natural de Cristo. Cristo confia em vós, a Igreja confia em vós, o Papa confia em vós. Foram as palavras de João Paulo II naquela tarde aos jovens de Lisboa e de todo o país. No ano seguinte, em 1983, muitos destes jovens partem para Roma para agradecer ao Papa a sua vinda a Portugal. Na altura, foram mais de 20 autocarros repletos de jovens portugueses que, até marchas populares, fados e manjericos, apresentaram a João Paulo II na sua residência de Castelo Gandolfo. Num dos autocarros seguia o atual Patriarca de Lisboa. Há quem diga que terá sido de toda esta movimentação juvenil à volta da figura do Papa, concretamente aqui em Portugal e depois de ir a Roma, que terá sugerido lá em Roma, e em especial ao Cardeal Pirónio, que acompanhava o Papa, a ideia de, a partir de 86, fazer as Jornadas Mundiais da Juventude. Há quem faça esta ligação. Não posso assegurar, mas que isto se diz e que isto se escreve, é verdade. Seja como for, isso a partir daí, com esta cadência das Jornadas Mundiais da Juventude em torno do Papa, como teremos para o ano também aqui em Lisboa, marcou muito e marca, digamos, o ritmo da Igreja em geral. No dia 15 de maio de 1982, o Papa parte de comboio em direção a Coimbra. Chega àquela cidade universitária para um encontro com o mundo da cultura, com um centro do saber e, uma vez mais, estar perante os jovens. Estes são os que preparam o seu futuro através do estudo e que recebem o Papa por entre gritos académicos. Mas mais a norte já se esperava por João Paulo II, que estava consideravelmente atrasado. Isso não tirava a festa, o clima que se vivia era de festa. De facto, foi interessantíssimo ver que as pessoas aguentaram com todas as contrariedades, sem qualquer enfado, sem imprecações, sem implicações com ninguém. Houve ali que resolver problemas de logística, não é? Porque ninguém estava preparado para tanta hora de espera e tanta estadia ali no Sameiro. Mas tudo correu lindamente. No Sameiro, concentrou-se uma multidão que ocupava a quase totalidade do espaço disponível. O Papa chegou com quase 5 horas de atraso
o que constituiu um desafio para aqueles que tentavam animar liturgicamente o momento. Havia um canto que era muito giro, João Paulo II, Pastor Universal, bem-vindo a Portugal. A letra era fácil, o cântico era fácil, e ouvir aquelas 500 mil pessoas a entoarem uníssono este cântico pela avenida fora, são momentos que a gente registra, são inesquecíveis. A espera ansiosa foi vivida de forma especial pelo agora cônego José Paulo Abreu. Eu já era diácono, tinha feito a teologia, estava mesmo a acabar a teologia, e tinha sido escolhido aqui pelo seminário para cantar o salmo nesse dia, e fui eu efetivamente quem o cantou. Ora, eu estava preparadíssimo, como é óbvio, caprichado, engravatadinho, leigo aprumado, não é? Para cantar o salmo, portanto eu estava do palco, onde estava montado o palco, mesmo junto ao Cruzeiro, a apreciar todo o movimento da avenida. Vou vendo o acumular de pessoas, uma multidão absolutamente incontável, está estimado em 500 mil pessoas que estariam ali. E, obviamente, tendo eu o encargo que tinha, há uma coisa que eu recordo, isto nunca mais acaba, porque eu estava naquele stress enorme, naquela ansiedade, por saber que tinha que cantar para uma multidão daquelas, e, como é óbvio, comecei a ficar com os ossos em gelatina, não é? A gente começa a tremer por todo lado, perceber o impacto, o que isto irá significar, toda a gente olhar para nós, a gente ali à frente. Hoje, este lugar continua a fazer memória da passagem de João Paulo II. Estes 40 anos estão a ser lembrados na cripta do Sameiro, com uma exposição alusiva que retrata todos esses instantes e as imagens e objetos que ficaram associados a este momento histórico na Arquidiocese de Braga. O Sameiro está cheio da marca do Papa São João Paulo II. Mal nós nos aproximamos do Sameiro, temos uma estátua enorme que lhe é dedicada. Depois temos uma relíquia de primeira dele, uma gota de sangue que está depositada no interior da Basílica do Sameiro. Mas, mercê dessa viagem, ficaram depois muitos outros documentários. Estava previsto na altura que ele viesse de manhã, celebrasse e depois passasse pelo Centro Apostólico do Sameiro, chamava-se então assim o Hotel João Paulo II, e fizesse ali a refeição e tivesse ali um momento de repouso. Está a imaginar as Nossas Senhoras ali todas a preparar caprichosamente as toalhas, a bordar tudo, os copos, os pratos, tudo com o brasão do Papa, e portanto nós temos isso tudo, esse espólio todo, que temos vindo a expor. Em Braga não foi possível recuperar todo o atraso e ele acabaria por se prolongar para o destino seguinte. Ainda assim foi de helicóptero que o Papa voou do Sameiro para o Porto. Os helicópteros da Força Aérea Portuguesa rumavam agora para a Serra do Pilar, onde João Paulo II haveria de fazer os últimos metros até aos aliados num veículo panorâmico. O Porto tinha-se mobilizado para este dia especial. Olha, foi uma coisa que não me esqueci mais do entusiasmo daquela gente toda, aquela rapaziada toda, a pensar e a preparar, e recordo-me de pendurados nas janelas para pôr uma tarja lá adiante com o Seminário Maior do Porto, Saúde ao Santo Padre, em grandes letras, voltado para a ponte, mas que as pessoas viveram de maneira intensíssima. Mesmo os rapazes inventavam e criavam e iam comprar tintas e papéis e tudo o que se quer imaginar. Depois não havia televisão, não havia uma televisãozinha aqui e acolá. Eu arranjei uma mini televisão para pôr à beira deles a trabalhar, para eles estarem a ver também a reportagem e tal. Foi uma coisa maravilhosa. Isso aí é o impacto que teve no seminário, na gente do seminário, foi de facto único. Marcante essa imagem do Papa que cruza a Ponte Luís I e aí para saudar os que tinham trazido rio acima as suas embarcações. Mas foi um espetáculo. Aquela paragem dele ao meio da ponte, para quem estava lá abaixo no rio, foi... E ele depois
em 1999, que eu fui a Roma na visita à Límina e que somos de Porto. Ah, Porto, aquele rio. Finalmente chegou aos aliados, onde a espera era longa, mas o entusiasmo também enorme. A Diocese veio para a praça, para a Avenida dos Aliados. E depois, com aquela multidão que lá estava, ter de aguentar 1 ou 2 horas de atraso, aguentar aquela multidão foi quase um milagre do Cônego Ferreira dos Santos. Ele está vivinho ainda, graças a Deus, que arranjou para ele umas músicas, um Viva ao Papa, meio de vozes e depois em cima de um guindaste. Ele representava, cantava, tudo o que se quiser. E manteve o entusiasmo das pessoas. Dom Júlio Tavares Rebimbas não imaginava ter tamanha missão nos primeiros momentos à frente da Diocese do Porto. O Dom Júlio estava a vir para a Diocese. Foi em 1982. O Dom Armindo era bispo auxiliar do Porto. E o Dom Júlio estava nomeado para o Porto já era o bispo do Porto. E foi ele que recebeu. Depois o Dom António, foi quando o Dom António se apresentou ao Papa e disse: sou fulano tal, António Ferreira Gomes, bispo do Porto. O célebre bispo do Porto. O Papa disse: o célebre bispo do Porto. E Dom António dizia isto, célebre para o mal e para o bem, à maneira dele e tal. Mas o Dom Júlio estava a entrar. E quem organizou tudo foi Dom Armindo. O Dom Armindo estava no que havia dentro dele, no dia. Um dia que o então reitor do Seminário do Porto nunca esquece. A proximidade ao Papa e a proximidade de João Paulo II. Depois apareceu o Dom Januário e ele bateu-lhe a palma e tudo, que era bispo das Forças Armadas, mas ele recordava-se perfeitamente. E tu? Já não estás no seminário? Não, porque quando ele veio, eu andava lá no protocolo e tal, e cruzei-me com ele, e ele mandou-me parar, estamos a conversar, e eu disse: tu és o reitor do seminário. Pois, olha que vale a pena cuidar dos seminaristas e tal, pronto. E em Roma, tu és o reitor do seminário, mas já não sou, foi 10 anos depois e tal. Tem muitas coisas assim, pormenorzinhos, como eu disse agora há bocado, que à distância não valem nada, mas na altura são coisas maravilhosas. A emoção de ter à frente um Papa que nos entende em português e que inexplicavelmente parece conhecer cada um com os seus pormenores de vida. E foi assim um dia para não esquecer mais, não há dúvida. A multidão, o Papa, a vontade do Papa, a brincadeira dele, ele agarrou-me na cabeça, encostou ao peito dele. Vale a pena estar no seminário, vale a pena trabalhar e tal. A gente fica passado, não é? E depois eu emociono-me muito e vieram umas lágrimas aos olhos e diz assim um colega de Porto: já estás a chorar? Eu não estou nada a chorar. Não estou nada a chorar. É que se tu resistes a isto, és como uma pedra. Isto não me interessa nada. Foi há 40 anos, foram dias que marcaram a vida de muitos e que definiram um rumo para a própria Igreja no nosso país.